eu venho compartilhar com vocês o seguinte tema: a paz que só Jesus te dá. É para você, individualmente, de forma relacional, a paz que só Jesus pode te dar. E a grande confirmação, além do meu coração, é que foi falado aqui pelo pastor, que Jesus nos dá a paz e que Ele é o príncipe da paz, e o tema central de hoje é sobre paz. Pois bem, meus irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Meus irmãos, a minha versão é a NVI. Eu peço encarecidamente que vocês se atentem a cada palavra pregada, a cada texto comentado, porque certamente Deus vai falar ao nosso coração. João, capítulo 14, verso 27 apenas diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Deus é muito bom, meus irmãos. Meus queridos e amados irmãos, a nossa sociedade, nós temos como o ponto focal do tecido social a família. De família em família nós criamos uma rede social. A sociedade ela é constituída por Deus mediante a núcleos familiares. Eu e a minha esposa, você e seu esposo, você e a sua esposa, e filhos e por aí. Pois bem, dentro das nossas famílias vivemos momentos difíceis. Talvez a família nunca foi alvejada, atacada e virou um alvo de Satanás como os dias de hoje. Desde o princípio ele tem feito isso contra a família. Mas nos dias atuais há muitas ideologias que vêm causando problema dentro das famílias. É um marido que está em desconexão com a sua esposa, causando um ambiente terrível dentro de casa. E a paz parece que é apenas um objetivo ou um sonho, porque ela não é realidade dentro de alguns núcleos familiares. Pois bem, a paz também me parece que está faltando na relação de pais e mães também com os filhos. Muitos filhos têm dado muito desgosto aos pais, perdidos em seus delitos, seguindo seus próprios prazeres, vem trazendo um local onde deveria ser um lar, mal pode ser chamado de família, porque a paz também ali passa distante. E assim também não é diferente nos locais de trabalho. Há muita discordância, há muitos embates. Se eu for falar de política aqui, a polarização já tomou conta e até irmãos com os irmãos andam se desentendendo e esquecendo que Cristo é o alvo. Eu me arrisco a dizer que amor, felicidade e paz é o que todos nós desejamos, inclusive não só apenas a igreja, ou seja, o corpo de Cristo, mas a sociedade como um todo. Se você for perguntar, eles dizem que amam, eles dizem que se sentem felizes, eles dizem que querem essa tal de paz. E muitos buscam a paz no lugar errado, porque Jesus deixa claro que a paz que Ele dá é diferente da qual o mundo dá. E muita gente tem momento de êxtase e alegria momentânea, fútil, passageira, até porque só Jesus pode nos dar a verdadeira paz. E as civilizações, ou seja, desde o princípio da humanidade, há conflitos e há guerras, mas todas elas buscam paz. A paz é o objeto de ouro, a paz é a menina dos olhos da sociedade. A paz, ela é um alvo até mesmo de algumas lideranças políticas. O presidente americano, Donald Trump, ele se intitula dizendo que ele acabou com 7 guerras, trazendo paz. Porque todo líder busca trazer a paz. E a paz, ela é tão almejada, ela é tão desejada, ela é tão requerida, ela é tão observada, ela é tão desejada, que existe até um prêmio que se chama Nobel da Paz, e os irmãos já devem ter ouvido. Lá em 1901, Alfred Nobel criou esse tal de Prêmio Nobel da Paz. E aí, quem buscasse trazer para a sociedade, provocando, ou melhor, amenizando guerras e provocando um bem-estar, esse sim seria digno do Prêmio Nobel da Paz.
que recentemente, neste mesmo mês, no dia 10, a venezuelana Maria Corina Machado, opositora do atual governo na Venezuela, por estar trazendo uma luta pela democracia à mão não armada, ela venceu o Prêmio Nobel da Paz. Pois bem, meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler em João, capítulo 14, verso 27, trata-se de uma saudação de Jesus para seus discípulos, onde é dado por Jesus o bem-estar e descanso do Espírito, um Espírito que está em comunhão com Deus. E Jesus fez questão de repetir para mim e para você que há uma paz, e esta paz é um dom dele. Vamos ler novamente apenas a parte A, João 14, verso 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Jesus repetiu, ele disse, eu deixo-lhes a paz. Calma, a minha paz lhes dou. Jesus quer compartilhar comigo e com você a paz dele, individualmente dele, a paz que só ele pode trazer, porque só Jesus tem dentro de si a verdadeira paz. O homem ele é truculento, o homem ele é ansioso, o homem é descuidado, o homem é medroso, o homem teme a agenda, estão preocupados com o dia de amanhã. Jesus não é chegada a minha hora, agora sim é minha hora. Eu estou dizendo para preparar os corações de vocês, olhe, fiquem atentos. Jesus seguiu um cronograma de Deus de forma fidedigna, ponto a ponto, sem sofrer ansiedade, porque só Ele pode nos dar a paz. E meus irmãos, Jesus, ele sendo Deus, ele sendo o príncipe da paz, todo o poder foi confiado a ele. E vamos olhar na Bíblia, porque em Isaías capítulo 9, eu vou ler com vocês, Jesus é chamado de príncipe da paz. Eu vou ler para vocês e vocês prestem muito bem atenção. Apenas até o verso 6. Escutem atentamente aqui na minha versão. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Preste muito bem atenção no que Isaías está prevendo, está profetizando séculos antes de Jesus. Meus irmãos, não há mais escuridão para mim e para você. Olha que notícia maravilhosa. O que há para mim e para você é um Deus que cuida, que nos consola e trata as nossas aflições. O coração aflito é um coração pequeno, trancado, que nem seu esposo e sua esposa sabem, mas você passa por uma dificuldade tremenda, que talvez a única solução seria tirar sua própria vida, porque é muito ruim sentir aflição. É muito ruim andar por um caminho que, na verdade, que caminho é esse? Porque você está numa escuridão. Mas Isaías está profetizando acerca de Jesus, e Jesus, ele vai visitar os quartos escuros da sua vida. Jesus vai te dar o GPS correto do caminho que você vai seguir. Jesus vai te orientar no íntimo do teu coração por onde tu tens que andar. Jesus vai trazer para você a decisão certa de amanhã. Jesus também vai trazer para você a paz que você tem que esperar. Jesus fala no coração aqui de cada um o que você deve fazer ou não fazer, por onde ir, por onde não ir, o que enxergar e o que não enxergar. Jesus, ele está no controle da sua vida. Verso 2 ainda de Isaías 9. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, e eles se alegraram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando divide os bens tomados na batalha.
Como eles se sentiam alegres quando venciam uma guerra. Como eles se sentiam alegres no momento da colheita. Só quem é do Nordeste talvez entenda um pouco melhor isso. Como é terrível 4 anos de seca. Como é ruim quando não chove. Porque cadê o milho? Cadê o feijão? E aí a expressão do nordestino é de um povo sofredor, de um rosto apagado, porque não teve chuva. Mas o que o texto está dizendo aqui é que com Jesus, ele está tentando comparar, tá? Que com Jesus a alegria invade onde só há tristeza. E a tristeza que há na sala da tua vida, Jesus chega e não pede nem licença. Ele tira ela da tua vida. E o que chega é alegria. Agora não é alegria momentânea, é a alegria do Deus vivo, do Deus que conhece, do Deus que sonda corações e mentes, do Deus que te carrega desde o nascimento. E nós vamos olhar um texto que fala sobre isso. Verso 4. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Misericórdia. Existia canga, jugo e vara de castigo. A opressão era tremenda, porque o cenário político nos oprime, o cenário econômico nos oprime, as famílias deturpadas nos oprimem, as ideologias satânicas nos oprimem. Há uma agenda do inimigo tentando fazer com que nós cristãos abríssemos as nossas mãos dos valores bíblicos, como o casamento, como a família, como um único casamento, um só casamento, como professar a fé de que Jesus é o Salvador e de que eles são um pecador miserável. Hoje pecado talvez nem existe mais na boca de alguns crentes, porque existe uma agenda, e essa agenda é do inimigo tentando impor em nossas vidas esse jugo, a vara, a canga e o jugo. A canga e o jugo são sinônimos aqui, que era uma ferramenta na agricultura. Quem já viu alguém manuseando um boi, e ele vai boi, e aquele negócio ali no boi, pobre do boi, é chicote, é vai e é peso. Sabe quem destruiu o jugo, a canga e a vara que nos oprimia? Sabe quem? Vocês sabem quem, meus irmãos? Jesus. Jesus. Conheça Jesus. Receba um WhatsApp de Jesus. Sonhe com Jesus. Deseje Jesus. Busque Jesus. Porque quem pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta vai se abrir, meus irmãos. No nome de Jesus. Porque é terrível viver dentro de um clima opressor. Quem vive no jugo da opressão, seja ela familiar, às vezes é o próprio cônjuge dentro de casa, nem vê e nem escuta direito, porque está tão sobrecarregado que ele perde a realidade das coisas. Como é triste quem vive numa situação de enclausuramento, de sufocamento, mas Jesus chega nas nossas vidas e destrói a vara, o jugo e a canga. Não haverá mais opressão para aquele que confessa que Jesus é o seu Salvador. O colega de trabalho, o chefe que te oprime, ore por ele para que Jesus seja na vida dele. Um ambiente de trabalho que só tem um crente, glória a Deus porque você está lá. Eu falo isso porque eu vivo isso todos os dias. E todos os dias eu escuto gente blasfemando contra Deus. Agora é blasfemando com todas as palavras. Mas eu digo, ei, calma, não é assim não. E pouco a pouco, a verdade vai chegando na vida daqueles que vivem uma mentira. Verso 5 e 6 de Isaías 9, pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Preste muito bem atenção no verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da Jesus Cristo. Ele não é só príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz.
Meus irmãos, esse é o nosso Senhor Jesus. As potências mundiais, os presidentes, que são cargos que ficam aos nossos olhos, eles não têm o governo do mundo. Não é Trump que aperta o botão e tudo se apaga, não é Vladimir Putin, não é o presidente do Brasil, não é a Organização das Nações Unidas, não é a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Não são essas organizações. O governo está sobre os ombros de quem? Do príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo. Ele está no governo, ele está no controle, ele é quem detém a situação. As coisas só acontecem se ele permitir. O que ele fecha, ninguém abre. O que ele abre, ninguém fecha. Jesus, ele é poderoso, meus irmãos. E Jesus, ele é poderoso não é só para o mundo, não. Jesus é poderoso para você saber lidar com os seus conflitos. Porque nem o conflito de Gaza talvez seja pior do que o conflito que você vive interior. A nossa guerra, o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 6, que a nossa guerra não é contra a carne, mas contra espíritos malignos, potestades e entre outras situações que estão, minha gente, existem atuando contra as nossas vidas. Além de nós lutarmos consigo mesmo, com nós mesmos, que é o pecado que habita em nós. Mas Jesus nos capacita, Deus nos sustenta, e pode vir o vento, pode vir as correntezas do mar, o rio que transborda, a casa que está sob a rocha, que é a rocha Jesus Cristo. Este sim é o construtor prudente. Está na palavra, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Todo o guia das nossas vidas. Bruno, como é que eu lido com espíritos malignos? Contra ferramentas preparadas. Toda ferramenta preparada não prosperará. Percebam que a ferramenta está preparada. E ela é atuante. Mas aquele que Deus coloca a mão, ela não prospera. Aquele que Deus diz, esse aqui não prospera. É como Deus fez com Jó. Vai, Satanás, toca. Toca nisso, toca naquilo. Não. Agora a alma dele é minha. E você e eu, nós estamos sustentados pela mão de Deus. E o jugo opressor não vai se sobressair em relação à paz que Jesus, na noite de hoje, quer te dar. Receba, meu irmão, a paz de Jesus. Receba a paz de Jesus. Nosso Deus é muito bom. E o interessante é que diz que o governo está sobre os seus ombros. E vocês lembram que tem um texto que fala que uma ovelha estava perdida. E o pastor colocou ela onde? Nos ombros. Jesus te carrega nos ombros. Você não consegue nem andar, você não tem nem norte. Mas Jesus, te carrega nos ombros, cuida de você, zela pela sua vida, traz a provisão, traz o alimento, cuida da família. Jesus é bom demais, meus irmãos. Jesus é muito bom. E existem situações que são deprimentes, porque os pesos da vida, trabalho, pessoas do nosso convívio, eita, cenário político, eita, guerra, vai ter guerra. A gente vive num tempo que vai ter guerra todo dia, vocês já perceberam isso? Agora eu entendo quando Jesus falou dos últimos tempos, haverão guerras e rumores de guerras. Meus irmãos, eu ficava pensando, guerra eu entendi, mas rumores, burburinho, mais conversa. É porque agora tem um tal de... Trump disse que vai mandar uns mísseis lá para a Rússia. A gente já fica com o coração aflito. Rumores. Trump disse que vai mandar um navio lá para a Venezuela. Isso é rumores, mas isso traz peso para o nosso coração. Por isso que Jesus falou, haveria rumores de guerras, burburinho, notícia, que chega tão rápido na palma de nossas mãos. Porque a economia não vai bem. Porque meu candidato na pesquisa não está bom. E aí, meu irmão, você vai enchendo o seu coração de lixo. Ou nós deveríamos encher o nosso coração de esperança, nosso coração de fé,
de estudo bíblico, de meditação, de jejum, de orientação, de contemplação, de comunhão com os irmãos, confessar os pecados uns aos outros e alcançar a cura, porque a oração do justo possui seus efeitos. Está lá em Tiago, capítulo 5, verso 16. Meus irmãos, a ação está na mão de cada um de nós, porque Deus está nos orientando e cuidando, e aqueles que estão nas suas mãos, ninguém os arrebatará. Jesus não perde batalha, porque ele já entra vencedor. Falando um pouco mais de peso, tem um peso que ele é terrível. Ele é terrível e até muitas das vezes o cristão ele passa por isso. Tanto quem confessa a fé em Cristo como quem não confessa. Que é o peso espiritual. Porque tem coisas que é daqui, tá? Vou pagar minhas contas ou não vou? Meu filho está em casa, está doente, minha esposa está doente. Eita, minha esposa está meio assim. Eita, meu professor, tem uma prova. São coisas daqui. Mas tem um peso espiritual que eu quero que vocês leiam comigo. Lucas, capítulo 13. Do verso 10 e verso 13. Meus irmãos, já nós voltamos para João, tá? Lucas capítulo 13, do verso 10 ao verso 13. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma poderia endireitar-se. Meus irmãos, 18 anos de sofrimento. Aqui era a coluna dela que estava envergada. É o que diz o texto. É físico, é perceptível. Mas às vezes quem está encurvado é o nosso coração por 18 anos. É um passado que nos atormenta. É um trauma que ainda não superou. É uma história mal resolvida. É uma situação adversa. Mas o texto diz aqui que é um espírito que estava escravizando essa mulher. E às vezes, nós olhamos demais com a cabeça e esquecemos do mundo espiritual, porque atuou nessa mulher e tem espírito que atua até os dias de hoje. E se brincar hoje, atua muito mais. Porque o povo está despreparado. Povo despreparado é a porta aberta para o diabo fazer a sua festa. Casa que não é guardada por Deus, pode ter certeza, o diabo ele mora lá, trazendo transtornos e mais transtornos, complicações e mais complicações. Toda palavra é uma briga, toda situação é uma ansiedade. Tudo que vem só traz castigo, dor, opressão, como essa mulher aqui vivia. E o texto é tão maravilhoso que vai dizer que ela não podia endireitar-se. E Satanás ele é tão sujo que ele diz: pau que nasce torto nunca se endireita. É mentira. Nasceu assim, vai morrer assim. Outra mentira. Porque quando Jesus chega com a sua mão poderosa, a gente vai ver logo mais adiante, se endireita, tem jeito, muda, vem casamento, vem família, vem esposa. Só causava sofrimento, às vezes é um filho que só causava dor, mas agora ele vai causar orgulho. Às vezes é um marido que não se entende contigo, mas Jesus chega no coração, quebra os grilhões, parte as algemas, liberta esse homem, põe do teu lado e você agora vai saber o que é viver em paz. Sabe quem é esse? Jesus. Jesus fez na minha vida. Jesus fez na vida do irmão Kleber, eu tenho certeza, fez na vida do pastor, porque nós nascemos inimigos de Deus. E Jesus é tão bom que ele diz: opa, você não é mais inimigo não, agora você vai ser amigo. Eu te reconcilio, eu te justifico. Tu não tem mérito, mas eu estou aqui. É de graça, é gratuito, é de Deus, não se vanglorie, sou eu mesmo. Esteja com Jesus. Permita a mão de Jesus. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença.
Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Porque Jesus chama: você é morto espiritual, você não tem voz de comandos para as coisas espirituais. Entenda, você é cego, você não vê, você não sente, você é só escravo do mundo. Mas Jesus te chama, e quando Jesus chama, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá visão, Ele nos dá sentimento, Ele nos capacita, Ele nos faz crescer, Ele cuida, Ele zela, Ele guarda. E essa mulher foi liberta de um espírito que a aprisionava. E detalhe, logo em sequência, sabe qual é a reação? Foi louvar a Deus. Ah, mas ele não louva a Deus, pelo contrário, vai louvar. Pelo amor de Deus, na boca dele só tem palavrão, vai ter glória a Deus e amém. Pelo amor de Deus, ele não abre a Bíblia, só vê pornografia, agora vai querer Deus, santidade, vai mudar, porque Jesus, o nosso Deus, sustenta. Meus irmãos, Jesus, ele é maravilhoso, não é por mérito, não é porque a gente faz algo, é Ele, de graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, para que não se vanglorie de suas obras, Efésios 2:8. É a graça de Deus, meus irmãos, que muda completamente o curso da nossa história, da nossa vida. E o relatório que o inimigo estava comentando, que estava sendo feliz, achando bom, rindo, o relatório agora vai ser negativo, porque Jesus, quando entra na nossa vida, Ele muda tudo. Amém? E para encerrar ainda essa parte do peso nos ombros, que a Bíblia gosta muito de falar sobre isso, vamos ler Isaías 46, do verso 3 ao verso 9. Escutem atentamente. Isaías 46, do 3 ao 9. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado, desde que foram concebidos e que tenham carregado, desde o seu nascimento. Desde o nascimento, Deus te carrega. Desde o nascimento, Deus te ajuda. Verso 4. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Tudo isso quem vai fazer na tua vida é Deus. Alguns aqui Deus já fez. Se Deus já fez, lembre-se das coisas passadas. E reacenda a sua fé. Se você ainda não conhece a Jesus, Ele cuida e te leva desde o teu nascimento. Porque no Salmo 139, verso 11, vai dizer que tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Deus é muito poderoso. Deus é muito grandioso. E Deus é muito bondoso. Com quem vocês vão comparar-me ou com quem me considerarão igual? Verso 5, a quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns, preste muito bem atenção nesses dois versículos. Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança, contratam um ourives para transformar isso num Deus, inclinam-se e o adoram. Tem gente que ainda acredita nas imagens. E outra coisa, preste muito bem atenção. O texto vai dizer que são pessoas que têm seus bens e transformam isso num Deus. Esse Deus aqui no texto é uma imagem. Mas às vezes o dinheiro seu é o seu Deus. É idolatria. Isso aqui quer dizer que é um ensinamento pedagógico da Bíblia para mim e para você, fazendo uma exegese para hoje, porque antes eles faziam dessa forma, pegavam o ouro e prata, transformava isso em um ídolo, mas hoje a gente pega o nosso dinheiro, quer comprar paz, a gente quer comprar a paz, tem coisa que assola a nossa mente, a gente vai no psicólogo, no psiquiatra, gasta dinheiro e não resolve, porque acredita no dinheiro, acredita no recurso, acredita no plano e não resolve. Vou fazer aqui um parênteses. Minha esposa ficou doente pelo menos 3 dias e tendo uma dor no estômago. E eu, graças a Deus, sei o que é SUS, vim da Paraíba, terrível SUS, tenho um plano muito bom, graças a Deus. E eu confiei no plano. Fomos uma vez, tome remédio, não melhorou. Fomos na noite seguinte,
não melhorou. No terceiro dia, ele disse, meu Deus, eu vou orar. Eu vou orar. Nosso plano, graças a Deus, cobre no DF Star, Santa Luzia. Eu vim do interior, minha mãe para conseguir uma ressonância, para conseguir um cardiologista, ela demora 4 meses para marcar e viajar 2 horas. Graças a Deus eu tenho tudo aqui, isso na Paraíba, tá, minha gente? Oramos ao Senhor. Foram os mesmos medicamentos. A mesma conversa, se quiser um diagnóstico, vá num gastro. Só que dessa vez, ela está aí com o meu filho, para lá e para cá, sem dor. Crente tem que orar, meus irmãos. No dia que você perceber que o seu jeito, como esse povo fazia, o ouro e a prata deles, eles formavam um Deus, no dia que seus recursos for Deus, reavalie a sua espiritualidade, porque eu passei por isso. E eu disse, Deus, obrigado, Senhor. E esse versículo que eu queria chamar a atenção. Eles pegam esse ídolo, verso 7, faz isso, ó. Erguem-no ao ombro e o carregam. Põe-no em pé em seu lugar e ali ele fica, daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde, é incapaz de salvá-lo de seus problemas. Erguem-no ao ombro e os carregam. Tem gente que acredita que carregar um santo e uma santa nas costas está glorificando a Deus. Só está trazendo mais peso, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que algum dos irmãos servem, é Ele que nos carrega nos ombros, não é eu que carrego Deus. Minha vida já tem muito peso para eu estar carregando ainda ídolos que eu formo, seja na minha imaginação, ou seja um ídolo físico mesmo. Com todo respeito, tem uma procissão em João Pessoa chamada Procissão da Penha. Eu não estou falando mal de católico, meus irmãos, não é isso. Mas eu vejo milhares e milhares de pessoas andando centenas e centenas de metros, quilômetros, e sobe uma escada de joelho que, meus irmãos, só traz peso. Como é terrível você sofrer pelo jugo da idolatria. Só traz peso, só traz dor, só traz sofrimento. Isso é cegueira, meus irmãos. Isso não resolve a tua vida. Agora, Jesus, Ele te carrega nos ombros. Sabe o que é que Jesus faz? Vou mostrar aqui a vocês antes de ir para a parte B. Mateus, capítulo 11. Faço questão de ler, tá, meus irmãos? Mateus, capítulo 11, verso 28, um texto tão famoso. Um texto tão conhecido, mas às vezes a gente não valoriza e passa despercebido. Enquanto uns estão carregando o ídolo nas costas, enquanto uns estão confiando numa pessoa, tem gente que o ídolo dela é uma pessoa. Empresta o seu ouvido para uma pessoa, se sente bem com essa pessoa, mas essa pessoa engana, ela fofoca, ela não te quer bem, o coração dela é que você se afunde mais. Meus irmãos, não compactue, não compartilhe a sua vida com uma pessoa que não seja de Deus. E digo mais, que Deus te mostre que ela é de Deus. Lógico, em primeiro lugar, fale diretamente com Deus. E só para Deus. Para Deus você pode falar tudo sem filtro, chorando, gaguejando, porque com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo leva ao Senhor a tua oração. E você não é justo ou injusto, se você está em pecado ou não, se você conhece Deus ou não, eu te dou um conselho. Entregue e fale tudo para Deus. Eu falei isso essa semana para um bêbado. Um bêbado mesmo, uma pessoa bêbada. E está tudo bem, quantas vezes eu já fiquei embriagado. Mas Deus foi lá e me tirou do jugo, da canga e da vara, e me colocou aqui, pela misericórdia do Senhor. Foi pela graça, porque eu não tinha capacidade de escolhê-lo, e nem de dar um passo em direção a Ele. Mas Ele abriu as portas para mim, graças a Deus. E eu falei para esse bêbado, tá, minha gente, lá na 209 Sul.
Ele olhou para mim e disse: tu é evangélico? Eu disse: sou. Tu é pastor? Eu disse: não. Ele disse: tu é pastor. Eu disse: tá bom. Eu tenho algumas perguntas. E ele fez N perguntas, meus irmãos. E aí o último conselho que eu dei a ele, porque ele serve a Santa X, Santa Y e Santa Z, por aí vai. E eu disse a ele: rapaz, faz o seguinte, pega tudo isso que está no teu coração, a tua família que está destruída porque ele perdeu a família, tem 2 filhinhas lindas, Letícia e Ana. Ele me falou o nome das filhas. Perdeu a família, meus irmãos. Canga, jugo e vara. É opressão mesmo. Só Jesus na vida dele disse: do jeito que tu está aí, vai hoje, chega em casa e ora a Deus. Só a Deus. Não reze santa nem ave, não gosto nem de falar essas coisas. Entregue a Deus, se derrame diante de Deus. Ele falou: tá bom. Quem sabe hoje ou qualquer dia. Pois é, meus irmãos, os pesos são terríveis. Pessoas levam deuses em seus ombros, trazendo mais peso ainda. Às vezes é uma imagem, às vezes o ídolo é uma pessoa, às vezes o ídolo é o dinheiro, às vezes o ídolo é qualquer outra coisa, porque não existe fábrica maior de produção de ídolos do que o nosso coração, já dizia certa feita algum teólogo muito famoso. Só que olha quem é Jesus. Jesus, ele faz o contrário. Enquanto as pessoas vão levando peso e mais peso, trazendo canseira, sofrimento, olha o que é que Jesus diz em Mateus 11, verso 28. Às vezes a gente lê os textos e se acostuma com os textos, mas, meus irmãos, os textos são profundos. Jesus, ele é muito profundo. E ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso na alma, descanso de espírito, descanso de mente, descanso de corpo. Deus vai te dar descanso, meu irmão. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Caminha com Jesus, ele vai aqui do teu lado, o jugo dele é suave, ele vai do teu lado aqui te guiando, ó, distribuindo a carga. A carga vai sobre ele, porque tem fardo que não é para você carregar. É Jesus. E toda vez que você quer carregar um cargo que não é para você, você está querendo ser Deus. Porque a carga e o fardo é para Deus, não é para você. Deixe Deus levar os seus fardos. Voltamos para João capítulo 14, verso 27, nosso texto. Parte B. Não a dou como o mundo a dá. Jesus deixa claro que aqui existe um contraste, existe 2 tipos de recebimento de paz. O mundo dá uma paz e Jesus dá outra. Jesus é muito pedagógico. Isso é abrir os nossos olhos, porque tem gente que não entende isso, e você hoje está tendo a oportunidade de entender que existem 2 tipos de paz. Aqui o mundo dá e aqui Jesus dá. E aqui o mundo dá não é aqui Jesus dá. E aqui o mundo dá, ela é passageira, ela é fútil, ela é momentânea, ela é insidiosa, ela é enganadora, e muitas das vezes ela é velada por prazeres e alegrias momentâneas. Tem gente que vive pico de êxtase. O que é isso? De vez em quando se sente bem, porque, sei lá, almoçou, jantou, ou bebeu, ou fofocou. Por incrível que pareça, a fofoca tem muita gente que se sente bem, traz prazer. Tem gente que tem prazer de falar mal da minha vida e da sua, tá? Tem gente que tem prazer em falar mal dos outros. Pois bem, só que Jesus, ele vai dizer para mim e para você, hoje, que o que ele tem não é passageiro, não é momentâneo, não é fútil, e não é qualquer vento que vai tirar de você não, porque a paz que Jesus te dá, ela fica selada no teu espírito. E ele vai renovando a tua mente. E você não vai mais se conformar com as coisas do mundo, a bebida, a mentira, o jogo, a idolatria. Porque aí vocês agora vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Olha como Deus é bom. Certa feita, uma jovem, muito doente,
se sentindo perturbada, inquieta, sequências e sequências de noites mal dormidas, o crente dorme, minha gente. O crente logo se deita, ele pega no sono, descansa, porque ele confia no Senhor. E essa jovem com noites mal dormidas, pensamentos acelerados, quem não tem, não sabe o que é isso. Eu sei porque eu já tive. E Jesus foi e como é terrível a síndrome do pensamento acelerado. E essa jovem com o coração aflito, tudo que ela quer e tudo que ela mais deseja, tudo que ela daria em troca era, adivinha o quê? A paz. Ela trocaria tudo pela paz. Eu estou falando de uma história real, que eu ouvi, porque eu ouço muitas coisas. E aí ela teve uma brilhante ideia. E é interessante, né? Assim como aquela mulher que estava encurvada, ela não poderia se endireitar, porque a solução não vem dela. Adivinha essa menina, a solução que ela teve? Não vai endireitar, não vai mudar. A não ser que Jesus chegue na vida dela. E a minha oração é que Jesus chegue na vida dela. Ela teve a brilhante ideia, e eu não estou falando mal de psiquiatra nem psicólogo, para mim toda a ciência ela é bem-vinda, mas tem coisas que a ciência não vai te ajudar, e é só Jesus que vai ajudar. E ela foi no psiquiatra, que fazia tempo que não está, no psicólogo vai toda semana, mas ela foi no psiquiatra. E quando você vai numa pessoa que é do mundo, meus irmãos, não conte a sua vida para quem é do mundo, porque o mundo não vai trazer coisas do céu. O mundo vai te levar mais ainda para você se afundar no mundo. Pelo amor de Deus, deixe esses seus amigos, que só te leva cada vez mais para baixo, para o chão. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos zombadores. Antes ele tem prazer e medita na lei de Deus. Faça isso. Você está tendo a oportunidade de saber o que é isso na noite de hoje. Isso se chama clareza espiritual. Isso se chama luz para os seus caminhos. E aí essa jovem foi ao psiquiatra, e o psiquiatra disse: vá beber. Você está precisando beber, mulher. Pelo amor de Deus, esse estresse. Segunda, sexta, trabalho, com vendas, meta, pessoas chatas. Mulher, vai viver, tu tem 32 anos. Homem, vai viver, tu tem 30 e poucos anos. Vai viver, bebe. Não liga para o pastor não, esse negócio de igreja, isso é coisa antiga. Pelo amor de Deus, vai perder tua vida. Vai beber, sai final de semana e se diverte. É isso que o mundo vai nos orientar. E aí aquela criatura não mudou. Estou caminhando para o final, minha gente. Aquela criatura não mudou e não muda enquanto não conhecer a Deus. E aí agora ela veio com a nova. Não resolveu, lógico que não resolve, porque você está nessa vida o tempo inteiro e não resolveu. Pode vir noitada e mais noitadas, não resolve a dor da alma. Só quem cura a dor da alma é Jesus Cristo. E aí ela falou para mim, disse: Bruno, meu psiquiatra disse que as férias é uma luz no fim do túnel. Então, se eu tirar férias, isso vai fazer bem para mim. A bebida não deu certo, o final de semana não deu certo, as férias não deu certo, o futebol não vai dar certo, o Netflix não vai dar certo. Não tem entretenimento no mundo que resolva a tua situação. Mas Deus resolve. E Deus traz o consolo da alma. João 8,32, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A luz para aquela jovem é as férias, mas para a gente, a nossa luz é Jesus. Oh, meu Deus, como Jesus é bom. E aí, para nós encerrarmos, veja comigo a parte C, que diz: não perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus vai falar de doenças terríveis, que é um coração perturbado e um espírito cheio de medo. Eu desconheço um desestabilizador pior de nossas vidas do que um coração perturbado. Em Jeremias, capítulo 17, verso 9 e 10, texto muito conhecido pelos irmãos, vai dizer o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Saiba disso, é incurável.
Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com sua conduta e de acordo com as suas obras. O coração perturbado, o coração enganoso, a mente aflita e acelerada e depressiva, os quartos escuros em que você está, o mais profundo do poço, escuro, sem paredes, sem escada, sem solução, Deus entra nesse coração, Ele sonda e examina essa mente e te liberta. Como Deus é bom. O medo, meus irmãos, ele deturpa a nossa visão. Elias, em 1 Reis, capítulo 19, quando Jezabel diz, eu vou matar todos os profetas, vou matar Elias, a Bíblia diz que ele sentiu medo. E quando ele sente medo, 3 consequências vêm ao nosso coração e à nossa vida. Por isso que Jesus diz, não se perturbe o coração e não tenha medo. Não é à toa. É porque o medo distorce a realidade da vida. Ele te descola da realidade. Ele te deixa numa situação que tu acha que está no lugar certo, mas não é. Ele te deixa num estado emocional que você não sabe o que as coisas estão acontecendo. Você não tem clareza do que está acontecendo, meus irmãos, quando o coração está perturbado e você está se sentindo com medo. E o medo, ele te leva a uma fuga. Já muda o nosso comportamento. Qual é a fuga? Muitas das vezes, bebida. Muitas das vezes, prostituição. Muitas das vezes, fofoca. Muitas das vezes, beber no final de semana porque meu psiquiatra mandou ir. O medo também traz ao nosso coração a vontade de morrer. Olha mesmo, é tudo que Deus não quer. Que você fuja e nem que você queira morrer porque Ele te deu a vida. E a solução dos problemas de quem está com medo é a morte. Eu falo porque eu já passei por isso. E é desse jeito. Talvez alguns de vocês passaram ou estão passando. E uma outra consequência, além da fuga de querer morrer, por isso que Jesus diz, não se turbe o coração nem tenha medo, porque Ele sabe das consequências. A terceira consequência é o isolamento. Elias foi para a caverna. Só que se vocês lembrarem, lá no Monte Carmelo ele viu o poder de Deus. Lá juntamente com a viúva de Serepta, ele viu o poder de Deus de novo. Mas quando ele sentiu medo, ele se isolou. Não se isole mediante os seus problemas. Pelo contrário, vá para o quarto e peça um socorro a Jesus. Só que o medo, e aí psiquiatra nenhum, psicólogo nenhum vai conseguir diagnosticar, porque o medo, ele não é só um distúrbio comportamental, pastor. O medo é um espírito. O medo, ele é um espírito. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. O medo é um espírito. Segunda Timóteo 1, 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Está com medo? Deus te dá poder. Está amargurado? Deus vai te dar amor. Está desequilibrado? Deus vai te dar equilíbrio, porque é esse o objeto que Deus faz na tua vida. E o espírito de medo, na contrapartida, ele te isola. Ele te enfraquece. Ele resseca teus ossos. Ele amargura a tua alma. Ele tranca o teu coração. Mas Jesus, sendo Ele poderoso, Deus Todo-Poderoso, Príncipe da Paz, Pai Eterno, maravilhoso, Conselheiro, Ele destrava o teu coração, traz alívio para a tua mente, refrigera a tua alma e te dá liberdade. Nós somos livres em Cristo Jesus. Eles estão presos, mas nós somos livres e seremos usados. Meus irmãos, preste muito bem atenção no que eu vou falar para vocês. Abra esse órgão que você tem aí na sua face, a sua boca.
Vou falar de novo. Abra a sua boca. Porque você é vaso de Deus. Dentro de você tem um tesouro. 2 Coríntios capítulo 4. Que é o poder de Deus, que é o Evangelho. Fale o Evangelho. Seja doutor, seja advogado, seja juiz, não importa a classe social. Fale o Evangelho, porque mais poderoso, mais forte é o que está em você, não o que está no mundo. Então seja ousado e abre a sua boca e fale de Deus. Porque se vocês não falarem, sabe quem é que vai falar e clamar? Está na Bíblia. As pedras. Como Deus já usou um bêbado para falar comigo, um bêbado. E outro dia usou um menino assim de rua. Porque quem está comigo não me vê assim e não fala, Deus vai fazer os menores falar, até as pedras vai fazer falar. Mas Deus vai falar comigo, Deus vai falar contigo. Deus fala com você. E eu oro a Deus para que Deus use alguém, ou uma pessoa, ou as pedras, ou os carros, ou os sinais, e fale com você, para que você saiba que você é quem deveria estar falando. E pegue isso como aprendizado e comece a falar, porque você vai ver realidades em sua volta serem mudadas, porque você falou, mas você está calado, você tem poder, mas está guardado. Poder guardado não vale, não tem validez, não tem eficácia. Em Hebreus 4, verso 12 vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que acessa um ponto que divide alma e espírito, juntas e medulas, e julga as intenções do coração do homem. Quando você fala a palavra de Deus, ela é viva, ela conhece a história da pessoa com a qual você está falando, ela é eficaz, porque não importa o problema dela, não importa o quanto ela esteja presa, não importa o quanto ela esteja algemada, a palavra de Deus, ela é eficaz. Quem está preso vai ficar liberto, quem está mudo vai começar a falar, quem estava preso nos pecados e delitos vai viver em santidade, quem estava servindo a Satanás vai passar a servir a Deus, se você falar a palavra de Deus. Por isso que ela é viva e eficaz. E não tenham medo, porque ela vai chegar num ponto que médico nenhum conhece. A anatomia humana não consegue entender que ponto é esse que divide alma e espírito. Meu Deus, onde é que fica isso? Não sei, mas o Deus que fez aquele ser humano, que te fez, Ele conhece onde fica esse ponto, e a palavra dele chega nesse ponto, divide e julga as intenções que tem naquele coração. E a palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, vai dizer que ela é inspirada por Deus para ensinar e exortar e corrigir. Então aquele que está no erro não vai ser corrigido pelo teu conselho, não vai ser corrigido pelo psicólogo, não vai ser corrigido pelo psiquiatra. Aquele que está no erro vai ser corrigido pela palavra de Deus, porque ela vai chegar e ela vai entrar, e eu não estou falando coisa da minha boca, está na Bíblia. Abra a boca de vocês. Amém? Amém, meus irmãos. Pois bem, e para finalizar, 2 versículos que vamos deixar para a noite de hoje, mais 2 dentro de tantos. Eu amo a Bíblia, tá? E eu não só amo e aprendo, não. Pela misericórdia do Senhor, eu vejo ela se revelando dia após dia. E se você acha que sabe o que é a Bíblia, quando ela começar a se tornar realidade na sua vida, você vê, aí você vai dizer, eita, agora é que eu vou falar mais. É por isso que eu falo. Eu falo porque eu conheço um jovem que há 3 meses conheceu a palavra de Deus, viciado, 22 anos, fumador de maconha e qualquer outra droga, é com ele mesmo, ele conhece todas as drogas. Mas ele começou a conhecer Jesus e ele mudou e ele pediu para ser batizado. Eu não pedi para ele ser batizado. Ele disse, Bruno, eu quero ser batizado. Tem uma passagem dessa na Bíblia? Alguém pedir para ser batizado? Tem, né? Foi lá, não foi em Filipe, em Atos 8? Atos 8, se não me falha a memória, não foi? Que o etíope pediu. Quem é esse que está em Isaías 53? Quem é esse? Aí ele explicou que era Jesus. Ele disse, então eu quero esse Jesus, eu quero ser batizado. Me leva um riacho, eu quero ser batizado.
quando você começar a ver o agir de Deus na vida das pessoas, você vai passar a falar mais. É por isso que os apóstolos falavam, porque quanto mais eles falavam, quanto mais eles ensinavam, as pessoas sendo transformadas. E isso serve de combustível para você prosseguir atuando e fazendo aquilo que você foi chamado. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Não foi isso? Aquele que crê será batizado e salvo. E quem não crê? Mas você tem que pregar. Os pensamentos, ele tem... E estou terminando, tá, minha gente? Só tem mais 2 versículos. Por isso que Jesus diz assim, não tenha medo. Não se perturbe o seu coração. Porque os pensamentos, eles são terríveis. Os pensamentos humanos são terríveis. Terríveis. Se um ser humano aqui puder dizer assim, eu tenho pensamentos bons que vêm de mim, eu digo, rapaz, é alguma coisa errada. Porque tudo que tem de bom na minha vida e na sua vem de Deus. Só que os pensamentos, meus irmãos, ele te coloca numa situação muito complicada. Porque você não consegue lidar com eles se não for o auxílio de Deus. Você não consegue, se não for Deus que chegue com a sua mão e o bálsamo e desacelera esse pensamento, tira esse pensamento. Tem pensamento que é uma seta. Às vezes a gente diz, eu estou ficando doido, não é doido não, é seta mesmo. Bruno, o que é seta? É laço. Bruno, o que é laço? É armadilha. Bruno, o que é isso? É o inimigo mesmo. Porque às vezes a gente é tão cheio de Bíblia que não acredita nem que o inimigo atua. Mas ele atua, minha gente. E a Bíblia diz isso. Então tem pensamento que chega na sua mente e causa um inferno no seu coração. Você fica... Já passei por isso. E graças a Deus, Deus disse, olha, é uma seta. E Ele tirou esse pensamento da minha cabeça. Que eu estou tentando lembrar agora e não estou conseguindo lembrar. Deus tirou da minha cabeça. Só que em Isaías 55, verso 8, diz que os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Glória a Deus. Ou seja, o pensamento que Deus tem acerca da tua vida não é o que você tem. E esses pensamentos que sonda, que causa tremelique, que acelera o coração, que falta o fôlego, que mancha a alma, não é o pensamento que Deus tem para a sua vida. Porque os pensamentos dele em relação a você não são os seus pensamentos. E os seus pensamentos não vai virar uma realidade na sua vida. Porque o único que tem o poder de tornar realidade na tua vida é Deus. E Deus já escreveu em seu livro cada dia de nossas vidas. Então sossega o teu coração, acalma a tua mente e traz refrigério para a sua alma, porque Jesus tem um pensamento diferente para você. E eu digo mais, e os caminhos dele, está escrito, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, nem os meus caminhos são como os seus caminhos. Isso é Deus falando em Isaías 55:8. Os caminhos que você teria, caminho de tristeza, caminho de trauma, caminho de derrota, caminho de aflição, caminho de mente perturbada, de perturbação. Tem rotas na vida que o fim é certo, só muda o caminho, o final é o mesmo, é um buraco. Mas esses caminhos que você até tem sobre você, que podia te levar, ó como Deus é bom, meus irmãos, a palavra de Deus revelada, ela é tremenda em nossas vidas. Tem caminhos que você iria percorrer que o final era quebrar a cara, que o final era de destruição, que o final era de um momento desagradável, mas Deus diz, não, os meus caminhos não são como os seus caminhos, eu vou te dar um novo caminho. E não tem para onde ir, porque eu não consigo pregar outra coisa a não ser a Bíblia. João capítulo 14, verso 6, quem é o caminho? O caminho, o único caminho, o verdadeiro caminho, o caminho que não passa, o caminho que não é passageiro, o caminho que não é fútil. Quem é esse caminho? Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Voltamos para Jesus. Jesus é muito bom, meus irmãos. Último versículo, Romanos 10, verso 9. É por isso que eu não me canso de falar de como Deus é bom. É
por isso que eu não me canso de falar que Deus muda realidades, porque eu vejo vidas mudando, porque Deus chegou, a começar pela minha. Porque Deus usou a EBD do irmão Kleber para trazer para o meu coração que aquela vida que conheceu Jesus agora há pouco, que está para lá e para cá, e eu fico, meu Deus, esse não é o caminho, meu Deus, o que vai ser da vida dele? Calma, Kleber me respondeu hoje com a palavra de Deus, o Senhor o sustentará, ele está na mão de Deus, assim como você está na mão de Deus, tá? E não adianta escapar, porque quando Deus bota a sua mão, você pode até não querer, mas de uma forma irresistível, você virá o caminho do Pai. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Romanos 10, verso 9. Vou até abrir aqui minha Bíblia. Esse texto aqui, esse versículo, ele é fantástico. Porque ele me dá uma certeza. Vamos ler todos juntos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás a salvação para quem estava perdido. Basta você, com a sua boca, como é importante a boca, né, meus irmãos? E Jesus vai dizer, né? A boca fala, o coração está cheio, né? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, haverá salvação. E a mesma Bíblia diz que quando um pecador se arrepende e se converte, os céus se enchem de festa, de alegria. Os anjos cantam de alegria. E meus irmãos, quando Jesus nos convida, Ele não nos convida para você ser evangélico. Me permita, pastor. Ele não nos convida para ser evangélico. Ele não nos convida para ser batista. Me permita mais uma vez, pastor. Eu sou batista, tá, meus irmãos? Ele não te chama para ser presbiteriano. Para ser da Assembleia. Não. Ele te chama para você ser um discípulo, e não é de Bruno, não é do irmão Kleber, e nem é do pastor. Embora o pastor vai te auxiliar pelos caminhos. É um instrumento de Deus, inclusive, que deve ser utilizado para a honra e glória de Deus. Mas quem vai conduzir, quem vai te discipular, porque nós só somos instrumentos, é Deus. Então Ele não te chama para você ser de uma religião. Ele te chama para ser discípulo dEle, e fazer outros discípulos, e caminhar com Ele, estar com Ele. E depois deste texto, eu não poderia deixar de... Porque muitas das vezes nosso coração, ele tem muitas barreiras. E se, os ICs acabaram, porque os ICs só aceleram. Mas se você crer e aceitar Jesus, você pode falar depois com o pastor. Fala com o pastor depois. Pastor, aquela mensagem falou o meu coração, e Deus falou comigo. Deus falou comigo. E eu quero confessar aqui ao Senhor que eu aceito. Porque estou cansado de muita dor. Eu estou me ressecando, eu estou morrendo, estou envelhecendo, estou adoecendo, e estou adoecendo até quem está do meu lado. Então, deixe. Para você que ainda não conhece Jesus, tome a liberdade e depois fale aqui com o pastor. E confesse com a boca. Não diante das pessoas aqui. Fica muito à vontade, fala com o pastor.
Porque quando Jesus entra na vida, você não tem mais dúvida. Porque quem convence o homem, está em João capítulo 16, verso 8. O Espírito convence o homem, o Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Isso é uma obra só de Deus. Não é minha, não é do pastor, não é de Kleber, não é de nenhum irmão que prega. É tudo vaso, é tudo instrumento. Porque o poder está dentro, que é o Evangelho. Amém? Meus irmãos, fiquem de pé. Estarei orando pela minha vida e a vida de vocês. Senhor Deus, querido e amado Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor chega com a Tua mão poderosa nos quartos mais escuros, nos vales das nossas vidas, com poder, com luz, trata o nosso coração, trata o nosso ser, refrigera a nossa alma, acalma a nossa mente. Obrigado, meu Deus, porque há uma paz, essa paz que excede todo o entendimento, é a paz que só Jesus pode dar. E hoje eu peço ao Senhor que o Senhor traga paz, meu Deus, a cada um dos corações que estão aqui, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, por ela estar conservada e poder ser disseminada, falada, pregada. Obrigado, meu Deus, porque eu creio que essa palavra, ela é viva e eficaz, porque essa palavra muda, transforma, cura e liberta. Meu Deus, no nome do nosso Senhor Jesus, abençoa a vida do pastor Gilberto, que o Senhor seja na vida deste pastor, meu Deus, trazendo a ele discernimento, trazendo a ele paz, trazendo a ele confirmação diária do seu chamado. Meu Deus, que o Senhor acampe anjos sobre a vida dele, a casa dele, guarda o coração, a mente do pastor, seja na família dele, meu Senhor Deus. Peço também ao Senhor que o Senhor guarde a vida de cada um dos que estão aqui, guarda cada irmão, meu Senhor Jesus, que o Senhor seja na vida de cada um, trazendo a Tua paz, que essa semana, meu Deus, seja uma semana de transformação, de novos caminhos, de novos pensamentos, meu Deus, que a escuridão seja dissipada dos lares dos irmãos, que adentre, ó Deus, a luz, o nosso Senhor Jesus, como Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Deus abençoa também aqueles que ainda resistem ao Senhor, que o Senhor Deus possa entrar com graça e misericórdia. Pai de eternidade, peço que o Senhor abençoe esta igreja e este ministério, que aqui, ó Deus, seja pregado sempre a Tua palavra, continuar a trazendo transformação, ensino, fortaleza e edificação. Pai, abençoa este ministério e que o Senhor acrescente dia após dia, Deus,